Nesse instante, então, 1 de Pedro, capítulo 5, e você que está com o livro, abra no capítulo 3. Caído, mas não derrotado, fortalecendo sua fé e vivendo por ela. Capítulo 3 do livro. Quem ainda não tem o livro, você pode dar o nome ao presbítero Alcimar. Eu creio que amanhã esses livros devem estar chegando. Nós já fizemos o pedido. Amanhã esses livros devem estar conosco. Então, nós pedimos mais 40 unidades, né? Mais 40 exemplares aí desse material, visando a edificação, claro, da igreja. Então, aqueles irmãos que têm interesse, manifeste esse interesse ao presbítero Alcimar e ele procederá como se deve, a fim de que você adquira o seu exemplar, tá? Nós vamos primeiramente orar, queridos, porque todas as vezes que nós tomamos a lei do Senhor é absolutamente necessário pedir a iluminação dele, que ele nos tome pela mão, ainda mais que estamos tratando de assuntos relacionados à nossa alma, né? Ao nosso coração, aos nossos sentimentos. Vamos então pedir a orientação do nosso eterno e soberano Senhor das nossas vidas. Oremos. Deus bondoso, bendito, louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor, pelo teu santo e glorioso dia. Nós passamos uma semana de rotina fazendo, ó Pai, as tarefas próprias da nossa rotina, mas hoje, Senhor, queremos fazer o que é próprio, a adoração ao teu nome de maneira mais clara. Fizemos isso toda a semana, mas hoje nós queremos nos dedicar a isso de maneira mais intensa, objetiva e direta, dedicando realmente o nosso dia ao Senhor. Pedimos que o Senhor esteja conosco, esteja a nos abençoar, que o Senhor abençoe não somente os irmãos que aqui estão, mas aqueles também que nos acompanham pela internet, que o Senhor os abençoe com a tua graça e misericórdia, Senhor, e em momento oportuno também o Senhor os traga para juntos louvarmos o teu nome presencialmente. Que o Senhor também nos livre da pandemia e de todo mal, que aqui ninguém seja contaminado, nem aqui, nem na rua, nem em nenhum lugar, Senhor, e que nós possamos, confiados acima de tudo em Cristo Jesus, seguir a nossa carreira até a vinda do Senhor ou quando Ele nos chamar. Possamos ter fé firme nele e somente nele. Pedimos ao Pai que o Senhor também nos livre da ansiedade, este problema que tem assolado a vida de milhares de pessoas, na verdade milhões e milhões de pessoas pelo mundo inteiro. Que o Senhor tenha misericórdia, ó Pai, para que nós possamos viver dias melhores. A ansiedade tira a nossa tranquilidade, a nossa paz, tira, Senhor, o nosso sossego, não nos deixa dormir, não nos deixa descansar e às vezes não nos deixa fazer quase nada. Senhor, tenha misericórdia de nós por amor do teu próprio nome, Senhor. É o que nós te pedimos. Elucida a tua palavra diante dos olhos dos meus irmãos também. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus, teu Filho amado. Amém. Então, 1 de Pedro, capítulo de número 5, a partir do verso 6. 1 de Pedro 5, a partir do verso 6, diz assim: Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão, que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um tempo, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortalecer e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Irmãos, preocupação, ansiedade. O tema da nossa primeira parte do livro, né? Depois nós vamos falar de esgotamento, cansaço espiritual, físico, como lidar com isso. Mas estamos com aquele cansaço mental que está relacionado à preocupação. O que acontecerá comigo? O que é que eu vou comer? Com que eu vou me vestir? E eu não quero aqui, de jeito nenhum, lembrar de que, não somente lembrar de que essa é uma desobediência para com a lei de Deus, que, por exemplo, Deus diz, não andeis ansiosos. Ora, se Deus diz para não andar ansioso,
se nós andarmos, certamente nós estaremos em pecado. O apóstolo Paulo vai dizer em Filipenses 4, né? Não sejais ansiosos de coisa alguma. Então a ideia é que nós cristãos, principalmente, precisamos ser pessoas tranquilas e paz, porque bem-aventurado os pacificadores, bem-aventurados aqueles que vivem a paz de Deus na terra. Agora, irmãos, do contrário, se você não tem paz, é muito difícil para dormir, para deitar. Talvez você faça até uso de medicamentos, comprimidos, para poder descansar, relaxar. E aí, como eu disse, não é minha tarefa específica trabalhar do seu corpo, porque eu não sou médico. A minha ideia é trabalhar a sua alma, o seu relacionamento com Deus, a sua confiança em Deus. Por isso eu quero dizer que, além sim do tratamento médico que você deve seguir apropriado, existe uma coisa que está, na verdade, por trás de tudo e que comanda tudo, que é o nosso relacionamento com Deus. Porque remédio nenhum traz alegria para o seu coração. Nenhum. Nem paz. Remédio nenhum traz tranquilidade para a sua alma. Remédio nenhum consola você diante da dor. Na verdade, só Jesus Cristo pode fazer isso. E é exatamente isso que eu quero mostrar em toda a palavra de Deus, que por mais que nós estejamos ansiosos, nós não conseguimos resolver os nossos problemas. Por isso nós precisamos depositá-los aos pés da cruz de Cristo. Na última aula nós estudamos que existem, com o seminarista Zé Marco, que existem preocupações lícitas. Não é que toda preocupação seja pecado, não, tem preocupação boa. Eu tenho que me preocupar com o meu próximo, saber como é que ele está, mas não achar que eu sou o provedor total do meu próximo, dos filhos, da esposa, do pai, da mãe, da igreja. Por mais ansioso que eu esteja, eu não consigo suprir todos vocês. E tem pastores, inclusive, que dão cabo da própria vida, porque não conseguem assistir a todos. E às vezes, quando eles recebem alguma crítica, o coração fica apertado, ansioso, de tal maneira que eles se desesperam, uns saem do ministério, vão procurar fazer outra coisa, porque ficaram muito tristes, decepcionados. Realmente, irmãos, não dá para confiar em seres humanos, só dá para confiar em Deus. Ele é o único ser em que nós podemos descansar. Quero começar ilustrando com uma figura, por exemplo, de um marabalista, Vocês já viram um circo aquele marabalista que fica com aqueles pratos rodando, Ele fica ali com aqueles pratos girando. E eu acho interessante que ele fica com a vara e aqueles pratos girando, de repente ele bota mais prato, e ele ainda sai correndo. E às vezes nós queremos dar uma de marabalista, achando que nós vamos equilibrar a vida inteira, mas nós somos incapazes de fazer isso. É impossível para nós, a demanda da vida está muito grande, uma hora o prato cai e você fica decepcionado. Uma hora tudo desaba na sua frente e você diz, mas pastor, eu pensei que era assim, mas foi absolutamente diferente daquilo que você imaginava. Por isso que o versículo é, lançando sobre ele toda vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Quero dizer também que a ansiedade é algo e problemas, de maneira geral, são coisas que acontecem na vida de qualquer pessoa. Por isso, problemas são inevitáveis, eles acontecem. Pastor, me dá um segredo para uma vida sem problemas? Não existe. Não existe. Só o que nós passamos é problema. Problema no casamento, problema financeiro, problema de saúde, perda de parentes, entes queridos. Você tem aí problemas na igreja, você tem problemas sociais, tem problemas morais. Os problemas, eles fazem parte da nossa realidade. Então, não adianta você tentar procurar uma vida sem problema. Não existe vida sem problemas. Os problemas fazem parte da nossa vida. Mas não somente isso, irmãos. Os problemas, eles existem, mas também os problemas, eles são por si. E nós, sem Deus, eles são maior do que nós podemos suportar. Sabia que aqui não tem ninguém capaz de suportar os problemas? Ninguém. Então, eles são insuportáveis sem Deus. Insuportáveis. Você não vai conseguir suportar o problema menor da sua vida se você não tiver Deus. Isso que eu quero dizer para você. Porque o problema vai ser sempre maior. Porque sem Deus você é fraco mesmo. Mas tudo posso naquele que me fortalece. Em Deus eu como disse o salmista, eu faço proezas. Em Deus eu faço proezas. No Senhor, porque no Senhor
faremos proezas, saltaremos muralhas, venceremos gigantes em Deus. Sem Deus isso é impossível. Então é inevitável não ter problemas, e mais, os problemas são grandes, maiores do que nós podemos suportar por nós mesmos, no Senhor tudo nós podemos. Então, dito isso introdutoriamente, que às vezes a gente quer equilibrar, mas que existem realmente todo tipo de problemas por aí, e que eles são muito grandes, eu gostaria então de abrir o capítulo 3, juntamente com você, e ver uma solução, né? A solução que é dada aqui. Pastor, então me diz uma coisa, como eu devo evitar a preocupação errada? Porque o que é ansiedade? Uma preocupação exacerbada, exagerada, com algo que vai existir ainda ou talvez nem exista. Às vezes a gente está preocupado com uma coisa que nem vai acontecer, como nós já dissemos aqui. Então a preocupação é isso, a ansiedade é isso, uma preocupação tamanha, uma coisa que talvez nem vai existir, ou talvez vai existir, mas você acha que é o seu provedor. Ele começa aí com o capítulo 3, né? Fortalecendo sua fé e vivendo por ela. Ele começa aí com uma história contada por Jay Adams. Esse Jay Adams, ele é um grande nome do aconselhamento bíblico lá nos Estados Unidos, que ele já faleceu, né? Há tempo, acho que 1 ano, 2 anos no máximo atrás. Ele é um grande nome do aconselhamento bíblico nos Estados Unidos. Ele descobriu, ou na verdade não é que ele descobriu, ele trouxe de volta uma verdade bíblica. Porque estavam tratando as pessoas, e isso acontece muito no nosso país, as preocupações, a ansiedades e o ser humano como se ele tivesse problema só físico, como se ele tivesse só problema de dor de cabeça, no coração, tireoide, no fígado, só tivesse TPM, que são coisas que realmente alteram o humor. Só que ele trouxe uma sacada bíblica de novo de entender o seguinte: espera aí, e quando você não tem nenhum desses problemas, e o seu problema é na alma? Quando o seu problema é na alma, e aí, quem é que vai tratar? Não adianta você tomar o Rivotril, o Lexotan, o Amitril, não adianta. Aí, meu irmão, é só a graça de Deus. É só a graça de Deus. É por essa razão que pessoas tomam 40 anos de medicamento e não ficam livres da ansiedade, da depressão, do transtorno maníaco-depressivo. Por quê? Porque existe um fator que precisa ser trabalhado: a alma. A alma. E quem é que alcança a alma? Deus. Lá o médico não alcança, a não ser que ele conheça a Deus, o médico, porque tem muito médico que conhece a Deus. Como uma médica falou para minha mãe, né? Minha mãe, alto grau de depressão, e a gente chorava junto e orava junto. Mãe, a senhora tem que confiar em Deus, mãe, a senhora tem um evangelho. E olha que minha mãe me criou no evangelho e ela se viu numa depressão muito forte. A médica chegou para ela e disse: procure Deus. Procure Deus. Você vê, há uma área que a medicina não alcança por ela, só o evangelho. Então o Jay Adams começa com a história dizendo o seguinte: veja aí, Jay Adams conta a história de um homem chamado João, que descobriu uma nova maneira de lidar com a sua preocupação pecaminosa. João era bem conhecido por ser um ansioso crônico, mas um dia o seu amigo Pedro percebeu que ele estava transformado. Quando perguntou o que havia acontecido, João respondeu que havia contratado alguém para se preocupar em seu lugar, pagando-lhe $1.000 por dia. Pedro imediatamente perguntou como ele conseguiria pagar aquele valor. João respondeu: eu não consigo, mas isso não é problema meu, pois agora tenho quem se preocupe por mim. A ideia é, se você pudesse contratar uma pessoa para pegar todos os seus problemas, sabe, pastor, estou procurando essa pessoa, eu vou pagar para ela R$1.000 por dia, mas aí eu não tenho condição de pagar isso. Mas aí, já que ele já vai resolver mesmo, eu não vou nem me preocupar. Essa é uma relação que não existe. Você não vai encontrar nenhum funcionário, nenhum profissional, por mais versátil que ele seja, ele vai conseguir carregar os seus problemas. Uma das coisas que a gente aprende no aconselhamento bíblico, no seminário, é: nunca pense que você pode carregar o problema da igreja. Eu, pastor Rogério, não pense que você vai carregar nas costas todos os problemas.
Você vai ouvir os problemas, você vai chorar com o irmão, vai orar com ele, chorar com os que choram, mas você não leva para casa aquele peso, porque senão você não vai aguentar. Porque ninguém é capaz de carregar esse fardo, só um, Cristo, Jesus. É sobre ele, não é o contratado, você não paga ele, de graça ele disse: vinde a mim, todos estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vem para cá, eu quero cuidar de você. É assim que Jesus diz. Dá para confiar nele? Com certeza, irmão. Não dá para confiar mais em ninguém. Em termos de salvação, tá, irmãos? Não é que você, como eu disse, há um profissional para cada área, obviamente você precisa ser assistido por todos. Mas o problema é na alma. É alguém com entendimento espiritual. Lembra lá de Provérbios? O coração do homem é como águas profundas, mas o homem de sabedoria consegue alcançar, ou seja, sabedoria divina consegue alcançar a profundidade do coração, o centro do coração humano. Então, a ideia, irmãos, é que qual é a solução então para a ansiedade? Qual? Fortalecimento da fé. Porque você sabe qual é o nosso problema quando nós somos bem ansiosos? Por favor, agora entra aí na página de número 64. A página de número 64 do livro aí. Na 64, ele cita aí, alguém abre já no Salmo de número 55, versículo 22, e Mateus 11, 28. Então, Mateus 11, 28, primeiro Salmo de número 55, versículo 22. Quem encontrar, levanta a mão aí, por favor, nós vamos tentar fazer chegar aí até você o microfone, tá? Então, quem encontrar, por favor, levanta a mão aí para nós. A irmã Rose. Confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te sustentará. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Qual é a primeira palavra, irmã? Confia os teus cuidados ao Senhor. Isso. A primeira expressão é confia. Confiança denota o quê? Fé. A conotação, na verdade, de fé. Não é verdade? Então, confia os teus caminhos ao Senhor. Está aí até no livro mesmo, uma outra tradução, né? Você tem aí, Davi nos aconselha: entrega suas preocupações ao Senhor e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Nosso Senhor Jesus nos convida a levar a Ele os nossos fardos. Então nós vamos levar a Ele, confiando nele. Alguém abre aí Mateus 11, 28, para a gente entrar nos tópicos de como fortalecer a fé. Por favor, o nosso irmão está já. Olha lá, irmão Eduardo, por favor. Vinde a mim, todos que estáis carregados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Vinde a mim o quê? Todos os que estáis? Quem aqui já sentiu cansaço de alma? Pastor, estou esgotado. Pastor, estou esgotado. Quem já se sentiu assim? Cansado. Já passou por um problema tão grande, mas tão grande que você diz assim: meu irmão, eu vou lhe dizer que eu não tenho força para ir mais nem 1 milímetro. O apóstolo Paulo passou por uma dessa. Ele disse: olha, eu passei por uma tão grande. Eu leio esse versículo. Eu até desesperei da própria vida. O apóstolo dizendo. O apóstolo. É por isso, irmão, se você tem uma pessoa que está passando por um problema, não negligencie o problema dela, não. Porque às vezes a gente tem a mania de negligenciar. Por exemplo, a pessoa está dizendo o seguinte: olha, dando sinais, inclusive. É interessante que a pessoa que vai cometer suicídio, ela dá vários sinais antes. E às vezes a gente fica brincando, né? Não, vai não. Vai não, não suicida não. Só que aí acontece. E ela deu todos os sinais e ninguém foi lá e ajudou. Aquela pessoa estava cansada demais. Ela não conseguia mais dar nenhum passo à frente. Não estou justificando o erro da pessoa dar cabo da própria vida. Mas eu estou dizendo que se você está cansado ou você tem alguém cansado demais, ajude. Ajude. Pode ser você depois. Deus tenha misericórdia. Mas o que eu quero dizer para vocês é, primeiro, que é possível ter paz. Antes de falar como é que nós fortalecemos a fé, né?
Primeiro, é possível ter paz nesse mundo? Sim ou não? Como é que Cristo diz? Nós acabamos de cantar, inclusive, uma parte desse texto. Vamos abrir em João 14, por favor. Versículo 1, já de cara nos diz assim, ó, João 14, a partir do versículo 1. De cara, o versículo 1 diz o seguinte: o Senhor Jesus Cristo, irmãos, estava aqui prestes a subir aos céus. Ele estava, depois ele estava projetando cumprir a sua obra, né? Ele diz: daqui uns dias eu vou subir. Aí os discípulos, meu irmão, quando Jesus diz que vai embora, eles ficaram desesperados. Você imagina o que é você perder um guia? Eu acredito que se você perder o seu pastor, você vai sentir falta, né? Amém. Ô Jesus, tem misericórdia. Esse amém foi tão fraco. Mas eu acredito que vai sim, com certeza. Ainda mais que vocês são amorosos. Então, quando a gente perde um cabeça, um pai, uma mãe, o coração fica turbado, fica machucado, você perde as estribeiras, você perde o caminho, na verdade, você perde o norte, você perde o sentido. Aí Cristo diz o seguinte, ó: não se preocupe o vosso coração. Aí ele diz, ó: credes em Deus, crede também em mim. Ou seja, irmãos, o que ele está dizendo? Sabe qual é o problema para você não ficar com o coração perturbado, com a mente perturbada, ansiosa? Creia. O remédio é fé. Foi por isso que Jesus disse para os discípulos: não andeis ansiosos de coisa alguma. Ora, se o Pai sabe dar ao seu filho coisas boas, quanto mais eu. Aí ele diz o quê? Homens de pequena fé. Ou seja, vocês têm a fé fraca. E agora Cristo está dizendo para eles: não se turbe o vosso coração, crede, ou seja, tenha fé em Deus, tenha fé em mim. Não é como diz a música, tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Não, está errado. Já viu aquela música? Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Não, nem Deus, na vida não, em Deus sim. Tenha fé em Deus, só Ele. Não se turbe o vosso coração. A casa do meu Pai há muitas moradas. Eu estou indo, mas lá para onde eu vou, eu estou fazendo uma casa para vocês também. Veja comigo: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Irmãos, quando eu olho para esse texto, eu imagino o seguinte: eu não imagino que Jesus foi trabalhar na enxada, né? Construir o céu na enxada, preparar uma casa para cada um de nós. Não, na colher de pedreiro, construindo. Não. Mas Cristo Jesus foi fazer o quê? Ele foi para a cruz, abriu o caminho para a gente entrar no céu. Sabe aquelas pessoas que nós perdemos aqui na terra? Se elas morreram com Cristo, nós vamos nos encontrar com elas na glória. Porque lá tem um lugar para cada um que Jesus preparou. Tem algo mais tranquilo. Tem coisa que tranquiliza o nosso coração mais do que isso, irmãos? Tem algo mais consolador do que isso? Não existe. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Crede em mim, porque você vai morar comigo na glória. Então é possível ter tranquilidade até na hora de perder os entes queridos. E é fácil? Não é fácil perder um ente querido. Eu perdi meu pai, como eu falei para vocês, né, com 54 anos, num domingo pela manhã, estava saindo para a escola dominical, recebi a notícia, um acidente de carro que ele sofreu. Uma coisa que tira a gente do chão mesmo. Mas eu quero dizer para todos os pais, filhos que aqui estão: se tem uma coisa que reúne família no céu, é crer em Cristo. E isso é uma coisa que traz paz para o meu coração, para a minha alma, me tira a ansiedade. Porque sabe qual é o maior problema, não de hoje somente, porque aqui nós estávamos no primeiro século, já tinha ansiedade. E a gente adquiriu o seguinte: ansiedade é um problema da pós-modernidade. Não, no primeiro século já tinha. Agora, o que é a pós-modernidade? Tem muito isso? Tem. Quer ver um exemplo disso? A pessoa manda uma mensagem para outra, ela não leu, pois a outra está ansiosa porque ela não leu. Meu Deus, ela não leu não, está com raiva de mim, o que aconteceu? Enquanto a pessoa não vê, não está azulzinho não está,
E tem umas pessoas que eu não sei essa mágica, né? Que sabe botar uma mágica lá para não ficar azulzinho. E ele vê a mensagem para que ninguém saiba, que é esperteza, né? Para ninguém saiba que viu, né? Aí vai matar o outro no coração. Vai matar, meu Deus, não fala comigo, não responde, o que é que houve? Aqui tem gente, eu tenho certeza, que viveu numa época em que para sair uma notícia da morte de uma pessoa, aí a pessoa ia de jegue lá, distância enorme. Querendo ou não, vivia mais tranquilo, né? E hoje a pancada demais. Eu estava assistindo, tem um jornal aí, não vou dizer o nome para não ter problema. Eu estava assistindo um jornal com a minha esposa, a gente assiste junto o jornal, né? Aí quando chega no jornal, ela diz, meu Deus, esse jornal só é coisa ruim. Mas é notícia demais, uma lá, uma atrás da outra, uma metralhadora. Irmãos, nós vivemos sim, numa época que há uma doença grande da ansiedade, enorme. E Cristo já dizia lá no primeiro século, não andeis ansiosos de coisa alguma, de nada. De nada. Aí, irmãos, ele diz, não se turbe o vosso coração, eu vou preparar um lugar para você, versículo 3, vou preparar-vos lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Você sabe quando é que a nossa felicidade vai ser completa? Só na glória com Cristo Jesus. Enquanto nós estivermos aqui, nós vamos passar por dificuldades. Ele mesmo vai dizer, no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Mas a paz nesse mundo aqui é possível. Como? Crendo em Jesus Cristo. Se você não crê em Jesus, ela é impossível. Você pode ter paz momentânea, né? Tipo assim, você tem um momento. Por que tem pessoas às vezes que usam droga? Para ter um momento de paz para ele. Porque ele está cheio de problema, ele vai encher a cara de álcool, vai usar a droga que é para poder aliviar, está demais esse peso. Só que aí depois vem a ressaca, vem pior. As coisas vêm piores. Então, só a fé em Jesus Cristo é que pode aliviar de verdade você dizer, realmente estava um peso muito grande. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está me dando descanso. Então, vai ter luta, vai, mas tenha fé em Cristo. Sabe outra coisa outro pecado que a ansiedade faz você cometer? É o pecado da pornografia também. Homens e mulheres nervosos. Para minha curiosidade, eu estava vendo uma estatística de que existem mais mulheres envolvidas com pornografia do que homens. Pastor, que estatística maluca é essa? Verdade. Não foi só num lugar, uns 3, 4 lugares. Preocupações exageradas. Porque quando você não controla as suas preocupações, elas vão sair de alguma maneira. Você precisa depositar em alguém, ou em você mesmo, ou na pornografia, no sexo, no dinheiro, na igreja, ou em qualquer outro lugar. Porque na verdade só tem um lugar de descanso, Cristo. Então é possível ter paz aqui na terra, é possível, desde que você creia em Cristo Jesus. Ainda, vamos aqui para algumas dicas que são dadas. Primeiro, está aí na página 64, 2 dicas, uma na 64 e a outra na 65. A primeira dica é, primeiro, aprendemos que a base para se vencer a ansiedade é o quê? É um relacionamento, irmãos? Vital com Cristo. Isso aqui eu acredito que vocês viram na aula passada. Você sabe como é que você vence? Pastor, eu não sei, eu estou tão preocupado, eu não consigo dormir, à noite vem aquele peso, e são várias preocupações financeiras. Como é que eu faço? Sim, enquanto você não tiver um relacionamento saudável com Cristo, você não terá paz. O que é um relacionamento saudável com Cristo? É você estar em paz com Ele, orar, ler a Bíblia e cumprir os mandamentos do Senhor. Isso é viver em paz com Cristo. E aí eu pergunto, você vive em paz com Cristo? Ou seja, você tem um bom relacionamento com Jesus? Porque, sabe, que a paz que Jesus veio trazer, ele disse o seguinte, olha, eu vim trazer a paz, não a paz desse mundo, porque agora, a partir de agora, eu vim trazer a espada, agora vai ficar filho contra pai, dentro da casa, um vai se levantar contra o outro. Jesus vai dizer desse jeito, por quê? Porque uns vão abraçar Cristo e outros não, infelizmente.
Isso acontece naquelas casas, por exemplo, que alguém se converteu e a família era tradicionalmente de outra religião, né? Aí diz, mas você agora é presbiteriano? Nós sempre fomos batistas, sempre fomos assembleanos e vice-versa. A pessoa saiu da presbiteriana, agora foi para a batista. Aí tem lá uma divisão, porque a pessoa está participando daquele movimento, daquela igreja. Isso sempre acontece. Mas veja bem, irmãos, agora trazendo tudo para Cristo, aquele que se converteu a Cristo Jesus, ele vai sofrer perseguições, ele vai passar por dificuldade. No mundo tereis aflições, tome a sua cruz e siga-me. Alguns dizem, venha para Jesus e você nunca mais vai sofrer. Eu quero dizer para você, siga Jesus e pode ter certeza que você vai sofrer, mas pode ter certeza que Ele nunca vai te abandonar. Nunca. Nunca você vai ficar sozinho, nem sozinha. Jamais. Vai ser duro, muito duro, mas Ele vai estar do teu lado e a sua vitória é certa. Amém. Ele prometeu, estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Vem. Esse é o convite de Cristo. Então, primeiro, tenha um bom relacionamento com Cristo. Segundo, né? Então, quem abre aí rapidinho, Romanos 5:1, rapidinho, Romanos 5:1, só para embasar isso aí biblicamente. Romanos 5:1 diz o quê? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Está vendo? Temos paz com quem? Com Deus. Irmãos, quando nós pecamos, quem é o nosso maior inimigo depois do pecado? Foi Deus. Não que Deus se revoltou contra nós, mas nós nos revoltamos contra Ele. Aí o que Deus fez? Ele fez as pazes conosco. Como? Ele matou o seu filho. Ele mandou o seu filho para a cruz, para que nós tivéssemos paz com Ele. Aí ele disse, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Então, se você não estiver bem com Deus, você não vai estar bem no casamento, você não vai estar bem com mais ninguém na sua vida. Minha pergunta é, você está bem com Deus? Você está bem com Jesus Cristo? Tem paz com Ele? Outra coisa importante, então, para nós. Então, primeiro mantenha, pastor, eu quero ter tranquilidade. Mantenha a paz com Deus. Segundo, depois de estudarmos a segunda orientação bíblica para vencermos a ansiedade, vem então a necessidade de nos prepararmos para agir, estando o quê? Informados. Aí ele diz, né? Precisamos saber a diferença entre preocupação legítima e a preocupação pecaminosa. Você precisa então... Não é que, pastor, eu não vou me preocupar com nada. O senhor disse que a ansiedade é pecado, pois sabe de uma coisa? Porque deixa as coisas acontecerem, Deus é que é o provedor, eu não vou mais trabalhar, não vou mais fazer nada. Não, tem preocupação legítima, boa. Então vá trabalhar e descanse no Senhor. É assim, trabalha e espere em Deus. Faz as coisas e Deus vai te ajudando. Esse é a sua esperança. Não tem não aquele versículo, né? Faz por ti que eu te ajudarei. Não existe não, né? Isso ali é invenção. Faz por ti que eu te ajudarei, não existe. Mas com certeza Deus abençoa o trabalho, porque foi para isso que Ele criou o homem, para cultivar e guardar o jardim. Então, trabalho. Ele botou os filhos na barriga das mulheres. Dá trabalho? Filho dá trabalho? Dá, é uma bênção do Senhor, mas dá trabalho. Mas trabalho é bênção de Deus. É bênção do Senhor. Então, não fique com eu não vou ser ansioso. Mas aqui vai uma dica para você, principalmente você que é homem, né? Providencie tudo para a sua casa, para que você não seja ansioso. Meu Deus, e amanhã como é que eu vou pagar as contas? Trabalhe para poder ter condição de pagar as contas. É assim. E Deus vai te abençoar na medida que você estiver trabalhando. Pastor, mas veja bem, se eu estou trabalhando, então o mérito é todo meu. Não, quem foi que te deu saúde? Emprego? Quem foi que abriu as portas? Para respirar. Se Deus quiser tirar a sua vida, Ele tira. Lembre-se disso. E as mulheres têm um papel muito importante, né? As mulheres têm um papel muito importante. Eu gosto muito de viajar e com minha esposa, com certeza, né? Todo o tempo. Porque eu só ando com ela, né? E outra porque ela providencia tudo.
Se eu viajar sozinho, pode ter certeza, ou esquecer um sabonete, ou esquecer uma toalha, ou esquecer a escova de dente, vai ter que comprar no lugar, não tem jeito. E aí eu já fico, meu Deus, ansioso. E agora? Mas por quê? Não estava providenciando as coisas. Então, isso não tira a responsabilidade de providenciar. E vamos orar para que tenhamos maridos providentes e mulheres também providentes. Amém. Ontem nós vimos as funções do marido e da mulher. E outra coisa, no sentido de agir, a pessoa vai completar 70 anos e teve a oportunidade durante a vida de contribuir com a Previdência. Nunca contribuiu, agora diz, mas pastor, eu estou ansioso, porque não sei se vou aposentar ou não. Mas a pergunta é, meu filho, minha filha, e você pagou a Previdência? Você poupou dinheiro? Quando podia fazer? Ah, pastor, mas agora eu estou ansioso. Exato. A ansiedade é resultado de pecado. Não só ela é pecado, mas ela é resultado de pecado. Porque quando nós administramos mal os nossos recursos, não somos previdentes, não somente providenciar, mas sermos previdentes, nós estamos pecando. Claro, irmãos, eu não estou aqui dizendo com aquelas pessoas que só ganham o suficiente para se alimentar. Estou falando de pessoas que têm condições de fazerem isso. Plenas condições de juntar. Não adianta depois. Alguns pastores que eu acompanhei e deixaram aí, ficaram com situações de mulheres, as esposas deles, sem nenhuma assistência. Não pagava previdência social. As esposas agora vão ter que refazer, às vezes com 2, 3, 4 filhos, vão ter que refazer a vida e aí vão entrar em ansiedade. Mas por quê? Porque uma coisa não anula a outra. Então, primeiro, eu tenho um bom relacionamento com Cristo, né? Primeiro, eu tenho um bom relacionamento com Cristo. Segundo, eu trabalho, eu vou agir, eu vou para a ação. Eu oro, mas eu trabalho, para que eu não seja ansioso. Entenderam, irmãos? Posso ficar só de braços cruzados esperando a providência? Não. Tem base bíblica para isso, não. A Bíblia nunca aprovou esse negócio da pessoa não trabalhar, né, e querer ganhar. Não. A não ser que ela tenha dificuldade, não possa trabalhar. Aí sim, a Bíblia não pede, ela manda ajudar. Ela não pede, ela manda. O necessitado, ela manda a gente ajudar. É responsabilidade minha e sua. Ninguém pode passar necessidade dentro da igreja, porque nós temos que assistir às suas necessidades. É responsabilidade da igreja. Amém. Terceira coisa, está aí na página 65 ainda, onde diz, vença a tentação fortalecendo a sua fé. Então, se de um lado, né, eu tenho o bom relacionamento com Cristo, do outro eu vou para a ação, nós temos aí 3. Isso nos leva à terceira orientação bíblica para vencermos a ansiedade. Vocês estão entendendo? Vocês estão na sequência aí, não estão? Está todo mundo aí? Alguém perdido? Então, vamos lá. Página 65, lá diz assim, isso nos leva à terceira orientação bíblica para vencermos a ansiedade. Para vivermos de maneira pacífica e justa, precisamos o quê? Fortalecer nossa fé e viver por ela. Vamos fortalecer a nossa fé. Nós precisamos fortalecer nossa fé. As Escrituras deixam bem claro que uma das principais fontes primárias de preocupação pecaminosa em nossa vida é a falta de quê, irmãos? Então, ansiedade, dando um diagnóstico bíblico para a ansiedade com sua origem espiritual, qual é o problema dela? Falta de quê? De confiança em Deus. Então, irmão, se você vai aconselhar um irmão que está com ansiedade pesada, um negócio que ele já não suporta mais, trabalhe o fortalecimento da fé dessa pessoa. Mas primeiro, trabalhe a sua, tá? Depois você vai trabalhar o fortalecimento de fé nela. E foi exatamente isso que eu percebi em várias pessoas, inclusive minha própria mãe, né? Que fortaleceu a minha fé e depois precisou também que nós estivéssemos com ela, fortalecendo a fé dela também.
É assim que uma pessoa depressiva se sente. Ela, sou impotente, eu não posso, e agora perdi o meu ente, não tenho mais chão, não tenho mais emprego, o meu esposo me traiu, a minha esposa me traiu, perdi o meu chão, e agora, pastor, o que será de mim? Falta fé em Cristo para dizer, ainda que a figueira não floresça, nem haja frutos na videira, eu quero dizer que a minha alegria está no Senhor. Eu creio que Jesus vai cuidar de mim. Eu não tenho outra pessoa, mas eu tenho Ele. Só isso aqui que vai aguentar, vai fazer você aguentar, por exemplo, se Deus quiser que você vá, que Ele te livre a você e a mim. Isso tem uma das coisas que eu tenho medo de UTI. Eu visitei UTI algumas vezes, né? Acompanhando pessoas, né? E eu achei aquilo assustador, sabe? Assustador. Não dava para ser médico nunca. Nunca. Mas acompanhei algumas pessoas, fiz visita em UTI também, orei com algumas pessoas. Em UTI, você sabe qual é o principal problema? Solidão. Tem ninguém do nosso lado. Vai lá, quando tem uma enfermeira ou um enfermeiro simpático, ele vai ainda cuidar melhor de você, mas quando não tem, só Deus sabe, né? Vai lá no medicamento, botou, pá, tchau. Não tem um abraço, não tem uma presença, não tem uma amizade. O que precisa ser feito? Fortalecimento de fé. Porque lá na UTI também, só um está do seu lado e nunca vai te abandonar: Jesus Cristo. Ele disse, eu estarei convosco todos os dias. Todos os dias. Não vou deixar você sozinho nenhum dia. Você sabe o que é desconfiança de Deus? Sabe o que é desespero? É quando você deixa de acreditar que tem um Senhor do teu lado, que Jesus está do teu lado. Vamos então provar isso biblicamente, né? Vamos tentar aqui fortalecer isso à luz da palavra do Senhor. Eu não vou abrir no texto aí de Marcos, mas é o correspondente. Vamos abrir Mateus capítulo 8, Mateus 8. É o mesmo texto que está aí na página 66, o correspondente a Marcos 4, a Marcos 4, versículos de 35 a 41, tá, irmãos? Eu estou no correspondente aí, eu vou para o correspondente. Isso porque tem algumas informações, Mateus, que eu acho que são interessantes para fortalecer a fé de alguém, porque é simplesmente assim. O que eu preciso fazer? Fortalecer a minha fé. Já nós vamos chegar. Como? Como é que faz isso, pastor? Quais são as ferramentas? Já vimos que existe ansiedade, ela é perigosa, existe uma preocupação boa, saudável, legítima. Existe a ansiedade também e existe a solução para ela. Nesse mundo é capaz de nós termos paz. Você tem que ter uma boa comunhão com o Senhor Jesus Cristo, obviamente. Andar confiante no Senhor Jesus Cristo. Você precisa fortalecer a sua fé. Precisa agir, na verdade, e fortalecer a sua fé. E aí a pergunta é, como foi que Jesus fortaleceu a fé dos seus discípulos? Veja comigo a partir do verso 18. Diz assim, eu vou até o verso de número 27. Diz assim, vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para a outra margem. Então, aproximando-se dele um escriba, disse-lhe, mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu, as raposas têm os seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro discípulo lhe disse, Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus, segue-me e deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. A ideia é que ele chegou, né? Esse último aí, só para explicar, que esse último chegou e disse, deixa primeiro meu pai morrer. A ideia não é sepultar, não é que ele morreu naquele imediato momento, né? Mas meu pai está prestes a morrer, então assim que ele morrer eu me entrego ao ministério. O Senhor disse, não rapaz, de jeito nenhum, não há necessidade disso não, vai haver providência para isso. Aqueles que estão já descendo as cães, esses vão fazer com os outros.
Não. Primeiro é o reino de Deus. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, em toda e qualquer situação. E aí Jesus entra então numa provar a fé deles. Para provar. Como é que Jesus prova a fé deles? Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia, mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, pereceremos. Perguntou-lhe então Jesus: por que sois tímidos? Homens o que, irmãos? Como é que ele diz? Homens de pequena fé. E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Irmão, se você olhar, e por isso que eu escolhi Mateus, vai lá para o capítulo 8, você tem a cura do leproso, depois você tem a cura de um centurião, você tem a cura da sogra de Pedro, depois você tem várias curas. Ou seja, Jesus já tinha provado para aquele discípulo que ele era poderoso para fazer qualquer coisa. Ele era poderoso sobre as enfermidades, ele era poderoso sobre a própria morte. Não tinha nada impossível para Deus. Ou seja, irmão, vocês sabem qual é o grande problema da nossa ansiedade? É porque nós esquecemos de quem é Deus. Ele tem poder sobre as enfermidades, ele tem poder sobre a morte, ele tem poder sobre tudo. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? É Deus. Falta fortalecimento da fé em Deus, e Deus, no curso da história, tem só provado que Ele tem cuidado da gente todo o tempo. Nós não temos razões para desconfiarmos de Deus, irmãos. Por que nós duvidamos de Deus? Se Ele dá tudo, se você está respirando porque Deus quer, você está comendo porque Deus quer, Ele tem sustentado, por que você está duvidando do Senhor? Então não duvide, como os discípulos. Pastor, mas é porque eu sou uma pessoa frágil. Mas veja que os discípulos duvidaram. Duvidaram por quê, irmãos? Porque Jesus colocou eles à prova. Vou provar aqui a fé deles. E antes que ele já disse: olha, o Filho do Homem não tem de reclinar a cabeça. Primeira coisa, irmãos, aqui, lembre-se, quem segue a Cristo vai sofrer também. Não vai sofrer o que Cristo sofreu, exatamente, porque o que Ele sofreu ninguém é capaz de suportar, que foi a paga de todos os nossos pecados. Mas quando você segue Cristo, lembre-se, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, você também não terá. Está seguindo Jesus? Você vai querer um lugar para descansar? Só tem Ele. Mas eu queria o descanso do dinheiro, descanso de uma pessoa, às vezes não tem. Mas você vai ter Cristo, toda e qualquer situação. Então, os discípulos, irmãos, e veja que os discípulos duvidam por quê? Por que os discípulos duvidam? Porque veja bem, Jesus te ama? Sim ou não? Mas a pergunta que vem na minha cabeça é: se Jesus me ama, por que eu estou no meio da tempestade? Não tem aquela música, com Cristo no barco, tudo vai muito bem, mas aqui os discípulos estão com Cristo no barco, e não estavam cantando com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Eles não estavam cantando. Do mesmo jeito, irmãos, quando nós passamos por tempestades, dificuldades na nossa vida, nós não dizemos assim: com Cristo no barco tudo vai muito bem, ou dizemos da boca para fora, que na verdade é na hora da tempestade mesmo que vem grande, que nós como que repreendemos Deus, olhamos para Deus: Senhor, tu não vai cuidar de mim não, hein? Por que o Senhor permitiu isso? Por que meu filho adoeceu? Por que meu pai morreu? Por que veio esse divórcio, essa traição? Por que, Senhor? O Senhor está dormindo, é? É exatamente isso que acontece conosco. A nossa ansiedade é porque nós duvidamos que Deus providencia tudo para nós. E Deus olha para nós e diz: ô homem de pequena fé, você não sabia que eu estou no comando de tudo, não? Você não sabe, não? Sabe qual é o nosso problema? Nós repreendemos Deus. A culpa é em Deus, né?
Mas isso é do ser humano, irmão, é verdade. Mas a culpa é de Deus, irmão Valdenor? Até porque o salário do pecado é a morte. Mas mesmo assim, Deus não nos deu a morte. Ele disse: olha, crê no meu filho que eu vou dar vida para vocês. E uma vida que transcende essa daqui. Uma vida eterna. Uma vida eterna. Então, de vez em quando, nós somos como esses discípulos que repreendem. Olha o jeito que eles falam. Eles fazem, né? Eles falam aí, né? Verso 25. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, pereceremos. É assim que nós dizemos para Deus: Senhor, espera aí, o Senhor esqueceu de mim. O Senhor se esqueceu do Brasil, porque a Covid matou muita gente. Cadê Deus? Se você não entende o Deus das Escrituras, você entra em parafuso na hora dessa. Porque você não sabe administrar o fato de Deus dizer o seguinte: eu estou contigo até a consumação do século. E você vê, ora, se Deus está comigo, por que por exemplo, você tem pessoas crentes que Deus ama, morrendo e adoecendo? Não foi isso que aconteceu com Lázaro, não. Como é que foi o recado para Cristo lá? Quem está lembrando? Quem é que lembra do recado que levaram sobre a doença de Lázaro para Cristo? Como foi? Vamos lá, irmãos. Não, o recado sobre a doença. Mandaram um recado para Jesus, dizendo o quê? Vamos lá, irmãos. Dá uma bradada aí, boa. Como é que diz aí? Tem uma informação aí. Vamos lá. Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Aí, como é que Jesus ama Lázaro e ele está doente? Como é que Jesus ama os discípulos e eles estão na terra? Não estou entendendo. Como é que Jesus me ama e eu adoeço? Perfeitamente, irmão, é isso mesmo. Então a pergunta: Deus esqueceu de mim? Será? Está enfermo a quem amas. Ou seja, irmãos, quando eu vejo qualquer pessoa da terceira aqui, doente, é assim que eu oro: Senhor, aquele teu filho lá que o Senhor tanto ama, está doente, tem misericórdia dele. Tem misericórdia dele. Mas a resposta de Jesus qual é mesmo? Que naquele caso, tá, irmão? Naquele caso, não era o quê? Como é que era que é dito? Esta enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Podia ser. Essa enfermidade é para a morte e para a glória de Deus. Como é o caso de alguns que morrem. Por quê, irmãos? Porque Deus é glorificado em tudo, até na morte, até na doença, até na Covid, até quando uma pessoa é entubada. Ele é glorificado, sim, porque Ele nos faz participadores de um pequeno sofrimento que nem se compara com aquilo que o seu filho passou na cruz do Calvário. Porque o sofrimento de Cristo não foi a coroa de espinho somente, não foi o chicote somente, foi levar os seus pecados e os meus pecados, sendo Ele inocente. Esse foi o maior problema de Cristo na cruz do Calvário. Então, interessante. E aqui, então, Jesus diz, né? Perguntou-lhes então Jesus: por que sois assim tão tímidos? O que é uma pessoa tímida, como Cristo está falando aqui? É uma pessoa que não tem a intrepidez para crer. É uma pessoa de pouca intrepidez na fé, ou seja, não tem aquela coragem de chegar e dizer assim: meus queridos, essa enfermidade aqui é para a glória do Senhor, essa tempestade está sendo controlada por Deus. É muito fácil, como disse John Piper, uma vez eu lendo o livro de John Piper, eu chorei mesmo lendo o livro, achei fantástico o que ele disse, né? E a gente acha interessante, a gente acha bonito, né? E fácil dizer: louvado seja o Senhor,
quando aumenta o salário. Quando você casa. Quando as coisas dão tudo certo. Para um pastor, por exemplo, para mim, as coisas estão tudo bem, enquanto pastor, a igreja andando bem, é muito bom dar glórias a Deus. Muito fácil. Mas quando tem um acidente, você perde um ente querido, irmãos. Quem é que é capaz de dizer, louvado seja o nome do Senhor, Deus deu, Deus tirou? É assim que a gente realmente questiona Deus. E achei interessante o que um outro comentarista falou, né? Esse Matthew Henry falou interessante, né? Que esse questionamento, Senhor, o Senhor não vai cuidar de nós, não? É alguns questionamentos que você faz assim, Senhor, por que o meu pai, o meu filho, a minha igreja, por que eu? Tem tanta gente no mundo que isso poderia acontecer com outro e não comigo. Jó disse, por que que eu nasci? Para quê? Por que que não faltou leite nos seios da minha mãe? Por quê? Para que eu morresse logo ali e não passasse por esse momento. E é interessante que Jó faz várias perguntas para Deus. Quantas Deus responde? Responde. Não dizendo exatamente aquilo que ele queria. Não dizendo. O que Deus lhe responde? Como é que Deus responde? Como é? Vamos lá? Quem leu o livro de Jó? Jó, onde é que estava você quando eu construí os céus e a terra? Hein, Jó? Quando eu fiz os montes, os outeiros. Cadê você, Jó? Jó, eu sou criador. As coisas são do jeito que eu determino, Jó. Não é dizer que você quer, não. Às vezes Deus precisa colocar a gente no nosso devido lugar para que nós possamos aprender a descansar nos decretos dele. Por quê? O Senhor não vai cuidar de mim, não. Paulo chegou e disse o seguinte, Senhor, eu tenho um espinho na carne, Ele só disse, minha graça te basta, Paulo, só isso. Minha graça é suficiente. Deus não disse por que ele estava sofrendo, não disse mais nada. E às vezes ainda chega uma pessoa para encher os nossos ouvidos e dizer o seguinte, sabe por que está sofrendo? Porque está pecando. Porque pode ser realmente oriundo do pecado, é verdade. Porque na verdade todo sofrimento é oriundo do pecado, lá de Adão principalmente, e aí a humanidade sofre. Mas veja bem, às vezes nós estamos vivendo uma vida reta, como foi o caso de Jó. Uma vida reta. E chegam uns amigos, como os amigos de Jó. Como foi que os amigos de Jó disseram? Como foi? Vamos lá? Isso aqui todo mundo vai acertar, né? Tu está em pecado, viu, Jó? Só pode estar cheio de pecado. A gente está sofrendo, já está lá na lama, né? Aí chega um e diz, é pecado demais, menina. Aí. Às vezes não. Tinha feito uma obra de macumba? Mas você estava acreditando nisso não, né, irmã? Graças a Deus, amém. Realmente o diabo não tem poder sobre os servos de Deus, né? Os servos de Deus, eles são protegidos por Deus. E o diabo não possui, né? Por exemplo, não há possessão demoníaca de crente, né? No sentido de o diabo entrar e dominar, né? Por quê? Por causa do santuário do Espírito Santo de Deus. Você crê nisso? Quem é santuário do Espírito Santo de Deus aqui? Então vamos lá, vamos continuar. E aí o versículo de número, ele disse, né? Tímidos. Você é tímido? Quem é tímido aqui? Na fé. Sabe, uma pessoa que está muito desesperada da vida, você precisa dar intrepidez para ela na fé. Ela tem que crer. E levantando-se, ele repreendeu. Sabe o que você precisa entender, irmãos? Aqui nesse texto? Que Cristo é o quê? Poderoso. Porque até o vento e o mar lhe obedecem. Sabe quem é que pode acalmar a tempestade? Jesus. Sabe quem é que pode barrar a depressão? Quando ela tem um fator espiritual no coração? Jesus. Essa tempestade aí, mais ninguém, só Ele.
Você sabe quem é que resolve um problema do casamento? Jesus. Sabe quem é que resolve o problema de filhos sem o Evangelho? É Jesus. Ora, se até o vento e o mar lhe obedecem, ele ordena para o seu filho e diz: vem, ele vem mesmo. Então comece a confiar mais em Jesus e ore mais para ele. Amém. E aí ele diz, 27, né? E maravilhando-se os homens, dizendo: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse é o nosso Deus. Então fortaleça a sua fé nele. Eu não vou conseguir terminar, vocês já perceberam, né? Aí eu vou para 67, vamos para a página 67 aí. Irmãos, voltando aqui um pouquinho só, tem uma informação interessante aqui, ó. Aí no segundo parágrafo da página 66 diz o seguinte: olha, vários discípulos de Jesus eram pescadores experientes, bem acostumados a estar em um barco sob qualquer condição climática. Aquela tempestade, porém, era forte demais até para eles. Veja que pode ser naqueles ambientes, eu achei interessante essa sacada aqui do autor, né? Que pode ser naqueles ambientes que você está mais acostumado, por exemplo, a sua própria casa, a minha família. De repente vem uma traição, um adultério. Naquele ambiente que você domina, a tempestade ali, que você está acostumado a lidar com ela, de repente a coisa ali assaltou de um jeito, meu amigo, que você diz: Deus me abandonou, que agora foi maior do que eu imaginava. E olha que eu domino bem minha casa. E olha que eu domino bem. Interessante o que ele disse aqui. Eles acordaram, vendo Jesus naquela situação. Aí, mais adiante também, no último parágrafo, o penúltimo parágrafo, diz o seguinte: Pedro destaca esse mesmo aspecto lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7 a 9, que é onde o que ele vai esboçar a partir de agora, tá? Ele vai esboçar. O versículo de número 66 diz o seguinte, a página 66, o último parágrafo diz o seguinte: no Salmo 37, também chamado de o Salmo do Indignado, Davi fala do problema da ansiedade. 3 vezes ele escreve: quando você está ansioso, você se aborrece. Já percebeu isso? Você se aborrece com sua esposa, seu esposo, com quem estiver na sua frente, até com o cachorro, né? Você se aborrece, está tão ansioso, você não consegue. A pessoa falou, já sai. Por quê? Nós somos assim, irmãos. E aí o salmista vai dizer: não se aborreça, pedindo, né? 3 vezes ele também nos diz o que fazer no lugar de nos preocuparmos e ficarmos aborrecidos. Primeiro, Salmo 37, versículo 3: confie no Senhor. Não se aborreça, confie mais em Deus. Sabe qual é o problema da pessoa às vezes muito aborrecida? Falta de confiança em Deus. Depois, né? Confie nele, descanse no Senhor e aguarde por ele com paciência. Descanse e aguarde por ele com paciência. À luz desses ensinamentos, irmão, desses ensinos, quando percebemos que estamos ficando ansiosos, podemos saber que é porque nos está faltando o quê? O que está faltando? Fé. E agora então, eu quero encerrar nesse ponto. Tá? Como fortalecer a fé? Vamos para Filipenses. Esse é o último texto que eu vou ler nessa manhã. Vamos para Filipenses. Capítulo 4. E a pergunta é: como fortalecer a fé? Como fortalecer a fé? A partir do versículo de número 6 diz assim, Filipenses 4, 6. Vamos ler todo mundo junto? Acho que todo mundo já decorou, né? Alegrai-vos, a partir do verso 4, tá? Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Irmãos, a palavra oração, como bem descreve aí o autor do livro, nesse contexto, ela conota
adoração. Ou seja, orar aqui, a ideia é de adorar a Deus. Ou seja, o que é dito aí no versículo 6, não andeis ansiosos, que é um imperativo, não é uma proposta, é um imperativo, é uma ordem. Ou seja, se a Bíblia diz para você não andar ansioso, se você andar você está pecando, mas ele não dá somente a ordem, mas ele dá a solução. Qual é a solução? Não andeis ansiosos, mas faça o quê? Faça o quê, irmãos? Vamos lá, faça o quê? Não ande ansioso, faça o quê? Bradando mesmo, vamos lá, faça o quê? Adore, porque a ideia de oração aí é adorar a Deus. Então, você sabe, anota isso aí, anota isso, irmãos, um remédio e uma ajuda para fortalecer a sua fé, no dia que você estiver ansioso, adore a Deus. Como é que você adora a Deus? Orando, lendo a Bíblia, vindo à igreja. Você sabe que muitas pessoas, depois, por exemplo, que passaram por um momento de tristeza muito grande, eles ficam com um vazio enorme. Por quê? Porque muitas vezes você estava confiando mais naquela coisa do que em Deus. É exatamente isso que Deus está mostrando para você. Confie mais em mim, venha me adorar. Não andeis ansiosos, em tudo, porém, sejam conhecidas as vossas petições. As vossas petições. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Pelo quê? A oração. A oração. E a oração é o quê? Eu já disse o quê? Adoração. Então anota aí, irmãos. Adorar a Deus. Você sabe que uma dica forte. A pessoa passou por um problema. Você sabe qual é a primeira responsabilidade dela? Ou a primeira providência dela? Vou me afastar de Deus. Vou me afastar de Deus. Deus foi injusto comigo. Ela passou por um problema grande. Irmãos, é agora que você deve se apegar mais a Deus do que nunca. Eu quero pedir para você, em nome de Jesus, se afaste, não se afaste jamais de Deus. Você pode se afastar de outra coisa, mas de Deus não. Por favor, ouça isso. Deus é o ser mais importante da sua vida. Adore a Deus. Por que muita gente tem andado ansioso? Vamos repetir o versículo. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Buscai, pois, em primeiro lugar. Vamos lá. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão. Você sabe por que muita gente está ansioso? Porque não busca em primeiro lugar o reino de Deus. Sabe o que é a prioridade? Família, pai, filho, dinheiro, trabalho. Você sabe o que eu ouvi? Muitas, e até de crente, a minha tristeza. Mercado é essencial, farmácia é essencial, igreja não é essencial. De crente, igreja não é essencial. Será, irmãos? Será, queridos? Reflita comigo. Será? Você imagina se nós estivéssemos aqui impedidos até de gravar o culto, por exemplo? Como nós iríamos levar esperança, irmãos? Louvo a Deus pela internet, graças a Ele, que isso fez o Evangelho chegar na casa de vocês, na casa de muitos. Porque o trabalho da igreja é essencial. E para nossa tristeza, até os ímpios estão reconhecendo isso. E a igreja não. Também, né, irmãos? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. E outras coisas. Se o povo de Deus não buscar Deus em primeiro lugar, quando é que essa nação será restaurada dessa pandemia e de outros males piores do que ela? Se nós, que somos o povo que tem Deus, não entendeu a necessidade disso, os ímpios não vão entender, irmãos. Então vamos orar para as igrejas funcionarem, para que almas sejam acalentadas, para que pessoas que estão desesperadas, que estão em medicamentos muitas vezes, que ainda não trouxeram esperança, porque tem um fator espiritual além do físico, só Deus pode dar. Só Deus pode dar. Eu fico muito feliz, irmãos, por ver a igreja aqui hoje reunida.
no primeiro dia da semana. Vocês aqui. Porque eu acredito que vocês entenderam que buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas Deus vai organizar para nós. Primeiro dia da semana, Deus, Ele e as outras coisas. Então, adore. Ansiedade, ela é tirada no fortalecimento da fé, e você fortalece a fé adorando a Deus. Amém.